Então, a experiência internacional na análise do crédito. Então, olhando as melhores práticas internacionais e como foi analisado o crédito, dado o contexto que estamos vivendo, foram determinados três estratégias interessantes. Primeiro é segmentar a análise por faixa de nota de crédito. Isso quer dizer o seguinte: dado a nota de crédito, que geralmente vai de 0 a 1.000, é segmentar em 5 a 6 segmentos, né? Prime, subprime e outros segmentos aí de acordo com o mercado que se vai endereçar o crédito. E outra coisa interessante foi adicionar na análise de dados, né, informações que não são oriundas do crédito, mas sim, por exemplo, né, receita da pessoa, ou o status de emprego, status de salário, e assim construir uma análise para fazer essa avaliação desse crédito, né, feito também um corte por dados que não são de crédito. E a construção de uma árvore de decisão. Então, isso aí foi feito durante um período normal. Nos Estados Unidos foi feito em cima de uma catástrofe que foi chamado, né, o furacão Harvey. Tá? Então, eles pegaram o furacão Harvey no Texas, pegaram, né, a experiência que eles coletaram de informações durante, né, antes e durante, né, esse estado de calamidade que gerou um impacto econômico, e com isso eles tiraram alguns aprendizados, né, com essa segmentação, inclusive com relação à receita do consumidor. E com isso eles fizeram um ajuste da nota de crédito, antes e depois. Então, eles pegaram essa experiência e usaram, né, agora, durante a pandemia, para fazer esse ajuste, né, dessa nota de crédito segmentada por faixa de nota de crédito, certo? E por faixa de receita, né? Lá nos Estados Unidos eles têm acesso a esse tipo de informações, mas, independente de receita, outras bases de dados econômicas podem ser usadas para também construir essa matriz de ajuste. E, com isso, eles fizeram uma árvore de decisão. E, com isso, eles estão endereçando esse problema lá nos Estados Unidos. E só para compartilhar com vocês, o furacão Harvey, né, ele aconteceu em agosto de 2017. E olhando aqui na figura, se vocês veem, né, no lado esquerdo tem um eixo que é a parte de inadimplência, que eles chamam de bad rate, né, tá certo, em 90 dias. E aqui tem no eixo horizontal tem os efeitos disso aí, né, com o furacão Harvey. Então, o que se vê é que nos primeiros 4 a 6 meses, o índice de inadimplência caiu. Caiu por quê? Porque entrou uma série de créditos do governo. É um exemplo muito semelhante que está acontecendo aqui, né, com a renegociação dos bancos, né, privados, e agora entrou também a parte de crédito do governo. Então, durante 4 a 6 meses, esse índice teve realmente abaixo, né, da média, só que depois de aproximadamente um ano ele tem um pico, ele começa a subir porque esse crédito acaba se exaurindo. Então, o que mostra aqui é o seguinte: o efeito, né, de uma catástrofe natural e seus impactos econômicos, ele no curto prazo pode, né, gerar um resultado positivo para a entrada dos agentes de crédito, mas a médio prazo a médio prazo ele acaba dando impacto porque esse crédito acaba e se ajusta para um novo momento econômico. Então, isso aí é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, na sequência, eu quero chamar agora, né, para que a gente tenha a participação agora do Bruno, né? Começando com o Bruno. Bruno, considerando todo o cenário atual da economia, nos conte de que forma a Midway tem lidado com os efeitos da pandemia nos negócios. Acho que você trouxe bem. A gente não foi um furacão, mas foi algo talvez até muito próximo, pior do que isso, que atingiu o mundo inteiro, né? Então, naturalmente, aqui no varejo,
a gente como sendo um banco dentro de um varejista, aí, muito dependente da operação de varejo, a gente sentiu muito forte esse impacto. Qual foram os primeiros momentos aí da crise para a gente? Foi aqueles primeiros dias, existia uma preocupação muito com todas as lojas fechando, tudo fechando, a gente não sabendo muito quando que isso ia terminar, existia uma preocupação muito forte para o recebimento. A gente tinha nossa carteira de cartão de crédito, uma carteira considerável, então a gente tinha uma preocupação muito grande de como que a gente receberia esse dinheiro que estava na rua, esse dinheiro que a gente já tinha financiado a compra dos clientes, né? Então a gente fez um foco enorme, toda a diretoria e o conselho participando aí diariamente de olhar todo dia como é que estava os nossos recebimentos, como é que a gente estava performando nisso. Então, esse foi o nosso primeiro impulso ali naquele momento. Com a coisa assentando, o que a gente viu muito forte e foi um diferencial muito bom, e a gente está colhendo frutos agora, a gente ter tomado ações muito rápidas. Naquele momento, a gente já identificou uma possível problema, que seria as nossas lojas fechadas, que era um canal importante de recebimento do cartão de crédito. Como é que a gente poderia tratar esse fechamento das lojas, que a gente não tinha como ir contra as lojas fechadas, como é que a gente trataria para dar um canal alternativo para o nosso cliente pagar esse cartão. Então, rapidamente a gente colocou esse conceito de omnichannel para qualquer forma que o cliente tenha de pagar, se ele quisesse pagar no Corban, se ele quisesse pagar numa farmácia, se ele quisesse pagar num banco, se ele quisesse pagar numa lotérica. A gente fez uma força-tarefa muito grande de comunicá-lo que ele teria essa alternativa. Então, o que a gente sentiu, que o cliente naquele momento ele queria pagar, ele queria cumprir suas obrigações, mas ele estava com dificuldade de saber onde ele poderia fazer isso. Então, essa atuação muito forte de comunicação e orientação ao cliente das alternativas A, B e C, e aí entra muito esse conceito de omnichannel, né? Você não tem só o canal A para pagar, você pode ter o B, o C, o D, o E, o canal digital, o canal físico, o canal lotérico, todos esses canais disponíveis para você regularizar sua dívida. Então, isso foi super importante ali para a gente naquele momento, e a gente colheu frutos dessa atuação rápida. E a gente veio falar um pouquinho do endividamento e muita análise de dados. Eu acho que a gente acelerou muito coisas interessantes que a gente não tinha na nossa base de dados. Por exemplo, o cliente com idade mais avançada, acima de 55, 60 anos, que historicamente eram os melhores pagadores, eles foram os primeiros clientes a serem afetados pelo fechamento das lojas e pelo fato de ele se proteger, não sair de casa. Ele é o perfil de risco. Esse foi onde nós tivemos uma pior queda de pagamento, mas o que a gente vê que logo com essa comunicação forte, a gente retoma esse cliente. Era o cliente que ele estava ficando inadimplente porque ele estava segurando o dinheiro. Ele ficou inadimplente porque ele estava cuidando da saúde dele. A partir do momento que as coisas foram comunicadas para eles dos canais A, B e C, ele regularizou rápido sua dívida. Então, para a gente foi muito nessa linha. O impacto rápido ali naquele momento, saber o que vai acontecer, mas a hora que a gente mergulhou nos dados, mergulhou onde estavam nossas maiores ineficiências, nós fizemos atuação rápida, não subestimamos a crise, e a gente consegue aí hoje sair dela melhor do que entrou, com certeza. Muito bem, muito boas considerações. Realmente a gente vê que nesse momento em que existe toda essa avalanche de informações, o cliente está perdido, que ele precisa realmente de uma orientação, né? Eu tive muito contato com o pessoal de bancos também, falei, gente, é hora de vocês chamarem para conversar, não para cobrar nem nada, mas para conversar, para orientar, e com isso você também fideliza o cliente na ponta, dando orientação. Muito bom, obrigado por compartilhar as experiências, e agora que eu gostaria de ouvir do Felipe, né? Quais foram as experiências diante dos efeitos da pandemia nos negócios? Elias, eu preparei um slide para falar um pouco de como que a gente percebeu
esse momento da pandemia, Ok. antes de mais nada, colocar aqui que o Bom para Crédito é uma plataforma online, né? Diferente aí da Midway, que trabalha essencialmente com canais físicos, né? Através das lojas, a gente é um canal online e, além disso, a gente não é uma financeira. Então, a gente representa ou a gente faz a intermediação do empréstimo com várias financeiras de um lado, fazendo oferta de crédito, e do outro lado, milhares de consumidores procurando crédito, né? Então, o que eu queria compartilhar aqui tem muito a ver com a procura desse crédito, né? E com a oferta do crédito novo, além daquele que já estava concedido, né? Então, eu coloquei aqui mais ou menos 2 aspectos, né? Aspectos positivos que eu chamei aqui de reação empáticas aos tomadores, né? Isso veio tanto do governo quanto da parte dos credores, né? O governo imediatamente aí acenando com além das questões que o Elias já colocou, da questão do auxílio emergencial, né? Que isso tem a ver diretamente com o sustento das famílias, com garantir que essas famílias consigam ter um mínimo de continuidade dos seus rendimentos. Mas falando especificamente em relação a crédito, a concessão de novos créditos, o governo tem reduzido a Selic, que é um incentivo natural para que os credores possam continuar concedendo crédito dentro desse cenário, e também a isenção do IOF. Isso tudo faz com que tenha um vetor positivo aqui em termos de taxa, quando a gente fala de taxa para o consumidor, né? Os credores, por sua vez, eles imediatamente também acenaram foi quase que unanimidade, todo mundo trabalhar com uma carência para os novos contratos maior, né? A gente viu gente trabalhando com 60, mas outros trabalhando até com 90 ou 120 dias para a primeira parcela dos novos contratos. E aqueles contratos, né? Importante lembrar que aqueles contratos que estavam em andamento também muitos credores ofereceram janelas aí de pagamento para as parcelas. Então, em alguns casos, 4 meses, e a gente ouviu falar até de 6 meses de janelas de pagamento aí de contratos ativos, né? Então, tudo isso, de alguma forma, contribui também ao acesso ao crédito, à redução do compromisso e do endividamento, aí, pelo menos momentâneo, enquanto a pandemia, né, esperava-se que ela teria duração dentro do Brasil, né? Além disso, muita gente trabalhando na cobrança, com isenção de multa e mora de atraso, principalmente para aqueles pagamentos atrasos mais de curto prazo, que normalmente não são alvos desse tipo de desconto, vamos dizer assim, para pagamento. E também trabalhando com alongamento de dívidas quando a gente entra no mérito de uma renegociação, né? Isso foram, lembrando, atitudes positivas e que incentivaram a concessão e a manutenção aí de empréstimos. Por outro lado, né, as empresas também se viram com necessidade de equilibrar suas contas, né? Então, a perspectiva de uma crise, seja no curto prazo ou no médio prazo, como você colocou, o exemplo lá do furacão, a reação praticamente de todo mundo foi, em contrapartida daquelas positivas que eu coloquei, foi trabalhar com seus pontos de corte, né? Mudar, ser mais restritivo aqui na concessão, seja diretamente na pontuação dos seus modelos de score, ou com segmentações, como você bem lembrou. Algumas profissões aqui, a gente sabe que naturalmente seriam mais impactadas do que né, tem chance de ser mais impactadas outras, né, como o autônomo, o profissional liberal, que, via de regra, teve redução salarial aqui, né? Então, muitas políticas foram construídas em cima também dessa segmentação, no sentido de ser mais restrito, né? Houve, praticamente para todos os credores, um aumento de preço, isso por conta de um cenário de maior estresse, né, na expectativa da probabilidade de inadimplência, né? Olhando muito na questão da segmentação, também houve muito trabalho de redução de limites, não redução dos limites, não estou falando necessariamente de cartões de crédito, mas de novas concessões, né, de serem mais, dos limites serem mais conservadores, reduzindo assim
os comprometimentos de renda, principalmente para esses segmentos de profissão, né, autônomos, profissionais liberais, lembrando novamente, e a busca de informações talvez não tradicionais aqui, eu dei um exemplo aqui, como índices de endividamento, no sentido que o próprio cadastro positivo que passou a ser uma realidade aí, efetivamente nesse semestre, né? Então são informações novas que calharam de estar disponível para o mercado e houve a necessidade, até a aceleração do uso desse tipo de informação que antes não era usada, né? Então, fora isso, olhando para a cobrança, acho que o Bruno comentou aí, acho que uma intensificação de cobrança, principalmente buscando novos canais de contato, né, numa estratégia omnichannel. Então, o WhatsApp é uma dos contatos, né, das formas de contato mais recentes aí você começa a ver conversas que começam via SMS, que podem ser transformadas diretamente para o WhatsApp. Então, a gente houve esse movimento de colocar à disposição do credor, do tomador, uma série de alternativas aqui, não só para pagamento, mas principalmente para iniciar-se uma conversa e manter essa conversa, entender qual é o principal motivo do não pagamento a partir desse ponto, né? Eu coloquei um gráfico nesse slide que mostra, na perspectiva do Bom para Crédito, a fonte é nossa, interna, numa base 100, a gente colocou na base 100, do início de março, a taxa de aprovação do mercado como um todo, né? É a perspectiva do usuário quando ele entra na plataforma, qual é a taxa de aprovação que ele vai esperar, né? Então, no início de março, esse indicador está em base 100, percebe-se que já no meio de março, aqui tem 4 meses plotados, são os 4 meses da pandemia, já na segunda quinzena de março, essa taxa de aprovação cai já para um patamar 20% menor, e ela continua caindo até estabilizar aí praticamente a partir do do mês de abril, com impacto total na ordem de 35%. Então, o que esse gráfico coloca é exatamente isso. A oferta de crédito diminuiu 35%, reflexo aí dos movimentos de aumento de ponto de corte. Em alguns casos, alguns parceiros até pararam momentaneamente, que sejam, suas ofertas dentro da nossa plataforma. Muito bem, interessante, né? Porque olhando, né, sob a perspectiva da dinâmica da economia, existe uma curva de recuperação em cima de vendas, uma curva diferente em cima de receita e uma curva diferente em cima do fluxo de caixa, né? Então, as coisas não são, né, simultâneas, né? E, com isso, fiquei feliz de saber que vocês adotaram realmente uma estratégia de segmentação. O cadastro positivo, sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa, porque ela traz o filme, né, da história do comportamento do cliente e, com isso, você tem uma melhor avaliação desse momento que tem suas incertezas, né? E o nosso grande desafio é transformar incerteza em risco. Uma vez que você consegue transformar incerteza em risco usando os dados, você consegue tomar decisão. Muito bem. Agora, eu gostaria também de ouvir o Fernando. Fernando, o que você tem para compartilhar com a gente? Boa tarde, Elias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo Consumidor Moderno aí por esse convite. O mercado de veículos não foi muito diferente, né? Então, só para contextualizar um pouco, o Banco RCI é o banco que suporta as operações da montadora Renault e Nissan no Brasil e em outras regiões do mundo. E o Banco RCI ele teve algumas fases aí nessa crise, principalmente começando com crédito e cobrança, e depois cobrança, mas em crédito nós tivemos algumas ações, principalmente na mudança do layout de precificação. Então, a gente adotou uma estratégia de risk-based pricing, então a gente focou em conseguir que precificar o cliente de forma diferente, com base no risco e no que a gente está analisando dos clientes que estão subindo propostas na plataforma do Banco RCI. Claro que o volume de venda de veículos despencou logo
em março, abril, principalmente em abril, chegou a cair mais de 80% o volume de venda de veículos. Com isso, na estratégia nossa de crédito, o nosso foco foi bem em adotar essa precificação mais flexível e conseguir suportar também a operação da montadora, que é importante e é o propósito do banco. Pensando um pouquinho no mundo de cobrança, como o Felipe bem comentou, a gente teve a questão das prorrogações, né? Então, teve prorrogação, muito cliente entrando em rede social pedindo exatamente a prorrogação das parcelas dos contratos dos financiamentos de veículo. Então, nesse cenário, o nosso trabalho foi muito em conseguir propor para o cliente uma adequação dessas parcelas, então conseguir o contato, uma estratégia de contato com vários canais também, omnichannel, e trazer esses clientes para uma conversa, trazer esses clientes para conseguir dar o prazo necessário para eles. O banco prorrogou muito o cliente nesse momento. A gente viu aí até o impacto dessas prorrogações no balanço dos grandes bancos, Santander, Bradesco, Itaú, onde eles estão provisionando muito mais dentro das provisões de crédito, justamente porque é difícil você projetar o que vai acontecer com essa carteira no futuro, né? Então, o grande desafio agora é a preditividade do que você prorrogou. Além do impacto em fluxo de caixa, que nem você falou, Elias, a gente tem também a questão desse total de clientes que foram prorrogados, que foram bilhões e bilhões de reais. Como esses clientes vão se comportar no futuro? Como que eles vão voltar para a nossa esteira de pagamento, de crédito e de cobrança? Então, esse tratamento, a gente está acompanhando muito no detalhe para tentar muitas ações digitais, de conseguir manter o cliente atualizado, lembrar ele da parcela que vai vencer e conseguir atuar com esses clientes para eles conseguirem voltar à capacidade de pagamento. Uma grande coisa que a gente está projetando, uma grande dificuldade que a gente está projetando para o futuro, é muito parecido com o exemplo do furacão, é que a gente tem isenção de IOF nesse momento, temos algum suporte financeiro do governo em desoneração da folha e outras ações do governo para suportar ainda os dados da economia e manter o Brasil rodando, mas conforme essas ações forem cessando, a gente vai ter um impacto econômico aí de inadimplência, com certeza, nos próximos meses. Provavelmente a gente deve ver um Brasil real nos indicadores de inadimplência e de crédito pós-setembro. Então, a gente deve ter uma grande dificuldade aí e espera uma nova onda, ou uma segunda onda de inadimplência no mundo aí de crédito e cobrança até o final do ano e começo do ano que vem. Muito bem colocado aí. Realmente, nos processos de cobrança se acelerou o digital, certo? Se usou para aconselhamento, né? Também do que fazer, venha nos procurar, venha fazer uma proposta, tá certo? E é interessante porque alguns agentes econômicos, né, no mundo, eles usaram o crédito do governo a favor deles. Então, puxa vida, eu vou dar um crédito em que o spread é pequeno, o valor é pequeno, mas o custo da operação é alto. Aí o pessoal entendeu que fazer essa oferta para o cliente final, ou seja pessoa física ou pessoa jurídica, incentivou ele ao banco ou agente econômico receber o crédito e, ao mesmo tempo, quitar uma possível inadimplência. Então, olha só, não só pela remuneração do spread, mas sim também porque eu consigo até reduzir minha inadimplência, né, calcado num crédito que veio do governo. Então, essa foi uma estratégia usada, por exemplo, pela Alemanha. A Alemanha acabou usando isso e a taxa de inadimplência nos bancos que era esperada de subir, muitas delas baixaram exatamente em cima do crédito do governo. É só uma maneira de olhar de forma diferente. Muito bom. Bom, dando seguimento à nossa conversa, gostaria também de ouvir quais são as lições aprendidas até o momento, né, que vocês gostariam de compartilhar, que teria grande importância e que afetaram os seus negócios aí. Olha, acho que foi muita coisa. Vamos tentar listar aí duas aí para não se estender muito. E acho que talvez a primeira não foi nenhuma lição aprendida, mas foi um reforço de como é importante a gente estar estruturado, ter uma análise orientada a dados, ter uma análise orientada a muita segmentação do cliente e saber que
talvez a solução para o cliente A não é a boa solução para o cliente B e C, então como é que a gente dá boas soluções para todos os clientes? Vou dar alguns exemplos aqui do que a gente basicamente, nesse período de crise, de tantas análises que nós fizemos de modelos, nós praticamente dobramos a nossa quantidade de modelos e segmentações no ciclo de crédito de cobrança, em tempo recorde. Coisas desde análises georreferenciais do cliente, por exemplo, logo que a gente identificou que a loja fechada seria um problema, e que talvez o correspondente bancário seria uma alternativa para ele pagar a sua dívida ou a lotérica, nós fizemos um georreferenciamento de todos os clientes para identificar quais eram os 5 correspondentes bancários mais próximos da casa dele. E a gente passou a colocar essa informação na fatura do cliente, e disponibilizar isso no site, para ele colocar, na hora que ele colocava o seu CPF, ele já, no site, já identificava, você tem a farmácia tal, o supermercado tal, que são próximos da sua casa, que você pode pagar a sua fatura. Então, desde análises mais essas, que elas não entram nem tanto na análise de risco, é uma análise georreferencial, mas ela foi super, super importante, e de análise do cliente. Então, esse exemplo do cliente idoso, que a gente viu, a gente tratou o cliente idoso de uma forma diferente, com células premium de cobrança para ele, porque ele precisava de uma orientação diferente para saber onde ele podia regularizar sua dívida. Ou a gente chamou o cliente premium, aquele cliente que nunca atrasou a sua dívida, agora ele atrasou. Claramente não é uma boa parte dele, não é porque faltou dinheiro naquele momento. Ele estava com uma dificuldade de saber aonde ele pagava a sua fatura. Então, essa análise, esse mergulho nos dados, porque cada situação é diferente, talvez o que funcionou para a gente não vai funcionar para o segmento de veículos, não vai funcionar para o segmento de PJ. Então, esse mergulho nos seus dados, mergulho na sua característica de informação, ele já era importante, ele se mostrou, é uma lição, é um reforço de uma lição que ela tem que estar no nosso dia a dia. Isso, tanto para a gente atacar e para a volta. Então, o que a gente está falando agora da volta das novas, a gente voltando às atividades, então nós estamos com 2/3 das lojas abertas, já voltamos a ter um ótimo fluxo de cliente, de solicitação de novos créditos, de solicitação de novos cartões. Então, e a gente está fazendo toda essa volta com muito cuidado, muita parcimônia. E, de novo, usando muita informação. Então, usando o positivo, usando bilhões alternativos, não só a visão tradicional do Serasa, BVS, mas que informação alternativa aqui que ela pode orientar, com muito cuidado com o endividamento. Acho que, de fato, aí o Fernando trouxe um ponto que a gente vai falar um pouco lá na frente, desse cuidado dessa segunda onda, né? A gente tem muita coisa ainda, muitos programas do governo que estão ativos, né? Então, a gente ainda não sabe muito o que vai acontecer quando esses programas acabarem, o que vai acontecer quando essa prorrogação desses controles acabarem. Então, está sendo também um momento da gente ir com muita parcimônia, não adianta se querer ser corajoso, desbravar o mundo, mas eu sempre pensei muito, na crise tem oportunidade. Então, só que para você identificar essa oportunidade, você tem que ter essa primeira parte aí do seu escopo de dados, do seu time de dados muito forte para saber onde estão as suas oportunidades e aí você correr atrás delas de uma forma segura, de uma forma otimizada. Então, essa já era uma coisa muito forte da empresa, já era uma cultura minha e uma cultura da empresa. Isso só reforçou o quanto está sendo importante isso para a gente vencer esse momento de crise e agora para a gente fazer essa volta ao ciclo normal, né? Essa volta da originação com cuidado. Obrigado, Bruno. Realmente são pontos que têm que ser considerados, né, nesse momento de que a gente passa, né, com coisas anormais e trazer um possível normal, né, nessa condição aí. Gostaria de ouvir agora o Felipe também. Quais são os pontos que você gostaria de considerar com relação à experiência, tá? Tá bom. Elias, primeiro, parabenizar o Bruno aqui, porque eu até anotei aqui as dicas que ele deu. Boa. São muito boas mesmo, essa questão da dificuldade
de querer pagar, mas não saber como, né? Nesse mundo que a gente fica em casa, né? Ou você consegue fazer isso na internet, ou você vai ter que ir para a rua, e ir para a rua pode ser um desafio, né? Então, você conseguir dizer para o seu cliente que tem alguma coisa ali na sua esquina, acho que depois eu gostaria até de saber se ele tem números sobre a eficácia dessa estratégia, que eu achei muito interessante. O que eu anotei aqui, Elias, sobre esse assunto, né? Eu acho que, tentando colocar aqui em 3 pontos, primeiro, a gente tem que reconhecer que o que aconteceu é o que a economia fala de cisne negro, né? Uma coisa que não tem como a gente antecipar, não tem como a gente colocar no estresse do modelo que a gente vai ter, porque é aquela inadimplência super inesperada, é aquele 1% ali do rabo da curva, ali quando a gente fala de qualquer estatística de previsão de risco, né? Então, não tem como precificar nem antecipar. Mas, dito isso, o que a gente achou relevante aqui? Primeiro, tem a ver com as pessoas, né? Ter as pessoas certas nos cargos certos, né? Estou falando aqui de cientistas de dados, de pessoas que trabalham na política de crédito, estrategistas de cobrança, própria operação, né? Então, acho que a gente passa por isso dando muito valor à equipe que a gente contratou, treinou e está ali depositando o nosso dia a dia em cima delas, né? Outro ponto tem a ver com sistemas, né? Eu acho que agora que você vai entender o que seriam sistemas flexíveis e parametrizados, você precisa ter rapidez, você precisa ter respostas rápidas, e se você tem sistemas que não te permitem implantar coisas rápidas, você realmente teve um problema aí a mais nessa pandemia, né? E, por último, tem a ver com os gestores do negócio, né? Acho que somos, né? Eu sou um dos sócios fundadores da empresa, então a gente está sendo colocado à prova a nossa resiliência, né, em relação a isso, e a gente precisou ser muito, além de resiliente, muito criativo em buscar alternativas, em levantar hipóteses, para depois a gente conseguir validá-las e implantá-las, né? Então, acho que são essas 3 grandes aprendizados que a gente, e valorização, mais do que aprendizado, valorizações, né, de recursos que a gente tem e que foram extremamente importantes nesse momento. É interessante esse ponto que você colocou também. Só compartilhando com vocês, eu tenho um vizinho que tem quase 80 anos e desesperado, porque ele ia no banco, né, diariamente ele ia no banco, né? De repente não pôde mais ir para o banco. Então ele veio me procurar para ver como é que fazia para poder configurar o celular dele para ele começar a fazer os pagamentos. Então, sentei, quer dizer, a pessoa queria pagar, tinha por que pagar, mas não sabia como fazer para pagar. Então, isso aí me custou 2 meses aí, né? Mas foi um negócio muito prazeroso, porque depois do 3º mês ele tomou a nota direitinho, e daí para frente, no 3º mês, ele falou: olha, a pessoa não está precisando de alguma ajuda? Eu falei: não, eu tomei nota direitinho, já aprendi a fazer. Então, esse processo de digitalização realmente avançou, mas foi um estresse, realmente, no começo, porque as pessoas não estavam preparadas, principalmente as pessoas, né, com mais idade, o jovem mais fácil, mas a gente tem que se adaptar. E agora eu gostaria também de ouvir as lições aí que o Fernando, né, teria para poder compartilhar com a gente também, na área do setor automotivo, que teve uma Claro, das Liz. maiores quedas, né? Tá certo? Ainda está sofrendo bastante, mas vai estar recuperando, aos poucos vai recuperar. Bom, as lições aprendidas, como o pessoal já comentou aí, mas são várias, mas elencando 3 aqui principais. A primeira seria a digitalização, que é claríssimo. Acho que toda empresa, em algum momento, ou algum setor, sofreu com essa pandemia na digitalização, de não ter um fluxo totalmente digitalizado, como o Felipe comentou, sistemas parametrizáveis. Então, a digitalização ela forçou e a pandemia acelerou muito as empresas se digitalizarem e ter soluções melhores para todos os clientes. Um segundo ponto, muito focado em cobrança, mas vale para crédito também, é a questão das ofertas e soluções para os clientes, né? Você ter soluções feitas e que encaixe para resolver a vida do cliente. Isso na questão de um cliente em atraso que precisa
achar uma solução para continuar com o carro, conseguir botar o carro em dia, o financiamento do veículo e conseguir pagar o financiamento do veículo, ou até mesmo uma concessão de crédito. Então, você ter um leque de ofertas é muito importante. Você ter diversidade de ofertas ajuda muito no processo de gestão dessas crises. E um terceiro seria exatamente a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, ela está muito associada à digitalização, mas você cuidar do teu cliente, você conseguir, num momento desse de crise, que teu cliente precisa de ajuda, você conseguir corresponder às expectativas dele. Então, essa pandemia, ela trouxe muito forte essa questão de ter atenção ao que o teu cliente está falando, ao que o cliente está pedindo para tentar ajudar e conseguir trazer a melhor solução possível para o dia a dia das pessoas. Bons pontos aí, né? Porque um carro é um bem de consumo, né? Já de certo peso, né? Não é um consumo normal, né? Mas é sempre um objeto de desejo. Eu agora gostaria de compartilhar com vocês aí quais foram as experiências aí que a gente acabou tendo aqui, né? Nesse princípio de crise sanitária e crise econômica, a gente pregou 3 grandes princípios aí, né? A integridade dos dados, então a gente trabalhou muito fortemente para que nenhuma ação legislativa bloqueasse o uso das informações, porque com isso afetaria, né, o nosso processo de analisar a incerteza e trazer uma avaliação de risco. A gente também abriu espaço muito para que as partes repactuassem. A gente estendeu o prazo de subida de dados de negativação de 10 para 45 dias, né, durante 90 dias. E nós estamos trabalhando agora de uma forma de como receber esses dados que foram afetados por esse impacto econômico e olhá-los de uma maneira mais equilibrada, não penalizando nem o credor e nem o consumidor. Outro grande ponto que a gente também acabou aprendendo é usar o que a gente chama de high frequency data, que é isso, calcular, né, não esperar o fim do mês para calcular uma nota, calcular quase que diariamente esse tipo de coisa, porque o nível de informação estava variando muito. Olhar dados além de crédito para trazer mais precisão, como comentei com vocês, né, usar dados não somente de crédito, né, aplicação de inteligência artificial no processo para ter uma aprendizagem mais rápida, né, aumento de uso de tecnologia no processo de recuperação, seja por WhatsApp, seja por outros chatbots e outros mecanismos, utilizar meios alternativos de comunicação, isso também foi muito importante, né, a gente acabou observando, colocar conteúdos para orientar os devedores também. Quer dizer, o que eu faço agora? Onde eu procuro? Né, como é que eu posso resolver? E a gente também, né, na área dos buros de crédito, a gente promoveu as iniciativas de crédito do governo. A gente entendeu que se a gente fizesse esse tipo de iniciativa, além de ser uma iniciativa cidadã, era uma iniciativa que ia trazer, né, mais equilíbrio nessa disruptura do processo de crédito. Então, esses foram os aprendizados que os birôs, eu queria até, falei por último para poder conseguir ouvir de vocês também, muitas coisas em sintonia com o que vocês falaram. Então, isso aí realmente foi o aprendizado que os birôs tiveram, né, calculando, né, as notas de crédito de uma maneira diferente, né, de modo a trazer a relevância, e o cadastro positivo realmente foi uma grande base de dados que nos ajudou a trazer esse equilíbrio na avaliação. Agora, caminhando aí para a parte final, gostaria de ver as considerações finais aí de vocês, né, desse momento, desse encontro, e com isso aí a gente vai dar sequência a essa parte final aí. Gostaria de começar com o Bruno. Eu trouxe até um slide aí, que até eu não coloquei números, só destaquei algumas matérias aí de coisas que a gente vê, quem vê o jornal todo dia, a gente vê esse mundarário de notícias aí, boas, ruins. Então, olhando um pouco da cadeira de crédito, a nossa cadeira aqui, crédito cobrança, o Fernando até trouxe um pouco desses temas. Existe, olhando a primeira parte, o copo meio vazio, né? Vamos para a parte ruim para depois ir para as partes boas. Existe uma preocupação, ela é clara ainda dessa segunda onda. Então,
quando a gente vê o resultado dos balanços dos bancos que foram divulgados aí, do Itaú, do Santander, todos eles reforçaram, todos eles, você vê alguns bancos até com queda de inadimplência, né, o over 90, com fechamento agora menor do que fechou do trimestre passado, mas todos eles reforçando muito a quantidade de clientes que renegociaram suas dívidas, ou postergaram os seus vencimentos. Então, até saiu no valor outro dia, o volume, foi mais de 100 bilhões de clientes que postergaram seus vencimentos. Existe uma dúvida de como, a hora que a conta chegar, como que isso vai bater. Então, você tem iniciativas que bancos fizeram 60 dias, a Caixa está postergando até 120 dias o vencimento do crédito imobiliário, então, mas uma hora a conta chega, uma hora isso acaba, então existe sim uma preocupação que ela está ali meio escondida de, a hora que isso chegar, como é que isso vai bater nas nossas carteiras. Uma segunda preocupação são os programas de governo. Você tem 2 programas que estão segurando bastante aí o problema da crise, né? O Corona Voucher aí, o auxílio de R$600 aí, que já está falando de se estender um pouquinho, mas são mais de 50 milhões de pessoas recebendo isso, mas a gente entende que isso não é algo que é perene, né? Não dá para fazer isso para sempre, então uma hora também, ou isso vai diminuir, ou isso vai virar um Renda Brasil, a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas com certeza não vão ser R$600 para 50 milhões de pessoas por muito tempo. Então, é só saber qual que vai ser o tamanho dessa queda, e a hora que tiver essa queda, vai ter talvez algum rebote aqui na inadimplência. Os programas de suspensão de trabalho do governo, então muita gente aderiu, né? São quase 10 milhões de CPFs que foram cadastrados nesses programas de suspensão ou redução de jornada salarial. Então também tem uma dúvida de hora que isso acabar. E aí já mistura um pouco esse último com o desemprego. Então saiu hoje, a gente está gravando aí na sexta-feira, né? Saiu hoje a PNAD de julho com 13,3 de desemprego. Mas todos eles, o número frio é esse, parece que não é alto, mas quando você olha um pouquinho mais com detalhe os números, a gente vê que tem uma onda ali presa, né? Você tem desde o programa de governo segurando essa suspensão de jornada e as pessoas ainda não saindo 100% para a rua para procurar um emprego. Então, quando você isola um pouco desses efeitos, você vê projeções indo para 20% de desemprego, outros 17%, outros 18%. Então, também não sabemos qual que vai ser, mas com certeza também não deve ficar nos 13,3% aí. Devemos ter, sim, um impacto no desemprego aí até o final do ano. Então, esses são os cuidados que a gente aí na cadeira de risco, de crédito, cobrança, são os cuidados que a gente tem que tomar. Não dá para a gente querer ser corajoso agora, achar que tudo acabou e vamos acelerar, tem esses efeitos represados aí. Por outro lado, as partes boas aí também tem um pouco, o que a gente vê aí, olhando um pouco mais para o nosso segmento, uma retomada do varejo muito forte, olhando o segmento aqui de varejo de moda, aí retomou quase 100% em comparação ao mês passado, então uma retomada fortíssima aí das pessoas. Então, a gente até falava no começo que tem aquela compra de raiva, de quando as pessoas passam muito tempo sem comprar, no momento que elas podem comprar, às vezes elas nem precisam, mas elas querem consumir porque elas não aguentam mais ficar em casa, elas não aguentam mais essa história de crise, então elas querem fazer algum consumo que é como se tivesse um presente, né? Então isso a gente já vê um fluxo bom aí no varejo de retomada, se vai ser uma retomada em V, se vai ser uma retomada em curva Nike, ainda não está muito claro, mas fato está tendo uma retomada, assim, a gente está vendo projeções de PIB aí mais otimistas do que estávamos há um mês atrás. Então, essa é a parte boa. E a gente como crédito, a gente acaba indo surfando essa onda, tanto na parte de estímulo, né, de ver mais vendas, e na parte de as pessoas terem uma renda. A economia voltando, as pessoas voltam a ter uma renda, então você bate nas duas pontas, bate nas novas concessões e na parte da nossa carteira de a gente ter os clientes voltarem a ter uma boa capacidade de pagamento, todo mundo, a engrenagem girando de novo.
Fora isso, a gente tem o Grão Positivo, que a gente falou um pouquinho agora, que está disponível aí desde março para consulta. A gente tem uma segunda onda do positivo agora, que eu acho que vai ser super importante, que são as entradas das teles. A gente que é uma financeira, e mesmo grandes bancos, a gente já tem aquela consulta ao SCR, então, boa parte das informações estão no positivo, algumas coisas já estão no SCR, então você tem um ganho, às vezes muito na concessão, mas na manutenção do cliente, muitas daquelas informações a gente já conseguia olhar ali via SCR. Só que as teles não. As teles é uma informação que para a gente é uma novidade. E ela atinge um público não bancarizado enorme aí de trazer uma informação adicional de um cliente que não está no sistema financeiro. Então, acho que vai ser talvez um segundo avanço enorme aí positivo. Você tem a própria agenda do BC+, BC Hashtag, não sei como está o nome agora, mas que tem muita coisa acelerando. Então, acho que o Banco Central, desde o ano passado, desde 2 anos atrás, a gente tem uma agenda muito bacana de estímulo, tanto estímulo a uma inovação, estímulo a novas entrantes, mas também um estímulo a movimentar o mercado, né? Então, tem o Open Bank para sair agora até o final do ano, então a gente vai entrar num outro mundo de informação, outro tipo vai tirar essa simetria enorme de informação do cliente, então no fundo você vai transferir ao cliente a opção dele compartilhar essa informação, ele é o dono da informação, então se ele quiser compartilhar aquela informação para que ele tenha um benefício melhor num parceiro, num banco X, e ele tem a conta no banco Y, então que ele faça isso, o banco X tem a mesma informação que o banco Y. Então, isso traz um novo mundo de dados aí para quem gosta, como no meu caso, gosta de mergulhar nessa parte, traz novas possibilidades. E olhando um pouquinho dentro de casa, ainda positivo, a gente é uma financeira, a gente está se transformando num banco digital e a gente está com um varejista. Então, uma coisa que eu brinco aqui muito com a turma aqui, a gente tem a obrigação, por estar dentro do varejista, da gente ter uma qualidade, uma análise de crédito e cobrança melhor do que qualquer outro banco que não está dentro do varejista. Porque a gente tem tudo que o cara tem, mais o varejo. Então, a gente se desafia para ser melhor do que vocês no Nubank, temos que ser melhor, porque a gente tem tudo que os caras têm, mais uma informação do. Então, esse futuro, esse horizonte, com todas as informações de mercado, mais de coisas que a gente tem aqui dentro de casa, acho que tem bastante coisa. Então, a crise está aí, ela não passou ainda, a gente tem que tomar cuidado com esses efeitos de rebote, esses efeitos de postergação, mas trazendo um pouquinho daquele lições aprendidas, acho que o que eu vejo que as empresas, tais como a gente que estamos se organizando para isso, e se estruturarem muito forte nessa parte de análise de dados, de análise do seu perfil de cliente, saber quem é o seu cliente, ter uma ciclo de crédito de cobrança muito, muito orientado a dados. Quem fizer esse trabalho bem feito, e tem N players aí fazendo esse trabalho bem feito, vai saber enxergar as oportunidades da crise, vai saber aproveitar as oportunidades da crise e vai passar por ela e vai sair melhor do que entrou. A gente já está experimentando um pouco disso e sou um cara otimista. A crise vai se resolver de alguma maneira, tá certo? E quem já estava mórbido vai morrer no caminho, e quem que souber se adaptar, se ajustar, vai sobreviver e vai sair mais forte. Muito bom. Felipe, o que você teria para poder compartilhar com a gente? Tentar me ater aqui mais às questões mais que estão à mão das empresas, dos credores, do seu ponto de vista de concessão de crédito. Acho que o Bruno fez uma boa leitura aí no que se refere à questão macroeconômica, né? Então, acho que eu separei aqui minhas considerações em 2 partes. Uma é, de fato, quais são os desafios, né, que a gente tem, e são quase que perguntas, não necessariamente a gente tem a resposta, mas os modelos que a gente tem hoje, né, modelos de score que a gente tem hoje, eles continuam discriminando na pandemia? Ou será que simplesmente houve
o que a gente acreditava discriminar crédito até então, ele não serve de nada nesse momento, né? Então, a gente está tomando a maior parte das nossas decisões nesse momento em cima desse paradigma do modelo, por mais que o Elias tenha colocado que os dados estão sendo avaliados com uma frequência mais alta, né, e sendo trabalhados com machine learning, essa dúvida ainda é uma dúvida que persiste. Uma outra questão é a leitura do endividamento, né? A gente hoje tem fontes de endividamento, o SCR, o próprio cadastro positivo, vindo com uma camada de indicadores aí para tentar nos fornecer informações sobre isso, mas será que a gente consegue fazer isso de duas maneiras? Uma questão é a escalabilidade disso. Será que a gente tem que depender ainda daquele velho e tradicional, me apresenta seu Olerite aqui para eu verificar o quanto você ganha, verificar se você tem dívidas aqui no Olerite, como créditos consignados, mas não só a questão de saber e garantir que o cliente está mantendo uma renda, mas principalmente como que a gente acessa a posição de dívida desse cliente, né? Então, tem uma questão importante em cima disso, um desafio. E, além disso, a própria questão que, por um lado, é super positivo, eu acho que para o consumidor foi super positivo, o Elias comentou aqui, mas para os credores foi um desafio, justamente esse aumento de prazo aí da negativação de 10 para 45 dias. E, graças a Deus e graças ao trabalho também de vocês, não passou a regulamentação para suspender a negativação, porque aí seria o caos completo. Acho que, na minha opinião, seria um grande tiro na culatra. Um cenário onde provavelmente os credores passariam a deixar de conceder, ou quase isso, né? Mas esse meio do caminho, que é o que a gente conviveu e está começando a voltar ao normal, né? Depois de 160 dias aí em vigor esse processo, está começando a voltar ao normal, mas é uma dificuldade também para o credor. E olhando pelo lado positivo, né, sabendo o que realmente a gente vai ter de oportunidades, olhando no horizonte curto, médio prazo, algumas coisas já faladas pelo Bruno, mas o cadastro positivo, que foi uma expectativa grande durante muito tempo aí, de toda a comunidade que se envolve com crédito, ele finalmente virou realidade, né? Esse semestre veio para ficar. Do nosso lado, a gente também, além de ser um marketplace e de fazer a intermediação pura aqui entre tomadores e credores, a gente também fornece serviço de crédito as a service que a gente faz, né? Então, uma boa parte do que é originado hoje na plataforma do Bom para Crédito, na verdade, a decisão, ela parte dos nossos modelos, das nossas ferramentas, nossas esteiras de crédito, nossas mesas de operação, né? Então, nesse serviço, a gente já usa o cadastro positivo como uma base dos nossos modelos de score. Ele virou realidade, tem muita coisa a experimentar, bem destacada aí pelo Bruno, uma segunda onda com a entrada das TERs, informações super relevantes para agregar a esse modelo, né, ou a esses novos modelos. O Open Bank, também falado pelo Bruno, mas aqui trazendo a perspectiva não só de serviço, mas principalmente de dados que passam a ser compartilhados, dados que antes estavam na mão do banco que mantém a conta corrente, né, como se todo mundo pudesse criar seus behavior scores, né, deixando de avaliar o cliente basicamente pela fotografia, pelos dados que podem ser capturados ali na originação, mas também começam a poder ser considerados dados de relacionamento, né, na conta corrente, de transação, de movimentação da conta corrente. Tratar todos esses dados a partir de uma tecnologia de machine learning, né, ou de inteligência artificial, usar isso, que são as novas técnicas de modelagem, à disposição para a gente capturar isso de uma forma mais rápida e continuamente evoluindo. E, por fim, aí não sob o ponto de vista de dados, mas sob o ponto de vista de canais aí de capturas, a gente falou aí diversas vezes de omnichannel, mas eu destaco aí que os canais online e digitais, eles passam a ser cada vez mais relevantes, já faziam parte da revolução, no qual o Bom para Crédito é um dos pioneiros, que é a revolução do crédito digital, do crédito online, mas as empresas que não estavam enquadradas, sem dúvida,
Então, vão se movimentar para isso. O Fernando comentou isso da parte dele, não só para a parte de distribuição, captura de cliente, mas também na parte de cobrança, né? Então, acho que são essas as oportunidades que a gente vê aí para o curto e médio prazo. Bons pontos, Felipe. Só trazendo uma notícia boa para vocês aí, o cadastro positivo, né, que é também uma ferramenta que é também usada para fazer o cálculo da renda presumida. Então, para quem não, né, para poder ter um potencial ideia de qual capacidade, né, que a pessoa tem para poder pagar, o cadastro positivo também gera, né, essa informação que ajuda também no processo de concessão de crédito. Agora, eu gostaria também de ouvir o Fernando, né, na parte aí de automotiva, quais são as considerações finais aí com relação ao momento e como é que ele enxerga aí. Obrigado, Elias. Bom, o Bruno já falou muito bem aí sobre os indicadores macroeconômicos que precisam ser acompanhados aí nos próximos meses, principalmente após o governo encerrar com o apoio aí em todas as frentes que ele está atuando. Falando um pouquinho do mercado de veículo, o mercado de veículo, como a gente já comentou, teve uma queda grande, e é um mercado muito competitivo, não só do lado das montadoras, mas também do lado dos bancos. Então, é um mercado muito competitivo, com spreads menores no resultado das operações financeiras. Então, o que a gente está se programando e está atuando é justamente em você conseguir ter soluções melhores e mais rápidas para os clientes, a gente conseguir atuar de forma a pescar os melhores clientes dentro pescar entre aspas, né, mas conseguir captar os melhores clientes no processo de venda de veículos e de financiamento. A dificuldade grande é como tem um volume muito menor de veículos sendo vendidos, o volume de financiamentos também cai, e aí a gente começa a ter uma concorrência mais brutal com outros bancos. Porém, você tendo soluções rápidas e que se encaixem para os clientes, você consegue adaptar e trazer o cliente para uma venda de um veículo e uma troca de carro e tudo mais. Você consegue ter um fluxo melhor aí no relacionamento e no processo de financiamento com os clientes do mercado. Falando um pouquinho do mundo de cobrança, o que a gente espera é justamente uma pressão do lado dos indicadores de cobrança nos próximos meses. Vemos ainda com otimismo, tem que ser otimista, como você mesmo comentou, né, Elias? A gente precisa. O Brasil tem uma resiliência enorme para conseguir sair de crises, então, nossa vida sempre tem uma crise ou outra, então, eu acredito que, passando essa leva, a gente conseguindo fazer as reformas que precisam ser feitas dentro do nosso cenário político, a gente consiga uma recuperação mais rápida aí no mercado de veículos e conseguir alavancar os resultados do Brasil como um todo. Muito bem. Realmente, a economia é sinônimo de confiança. Sem confiança não se tem economia, não se tem crédito. O governo realmente colocou cerca de 20% do PIB nesse programa inteiro. Nosso endividamento está, né, a relação de endividamento da parte fiscal está cerca deve chegar a uns 85% já, entendeu? Então, a conta que nós vamos pagar para frente, tá certo? Não tem, né? A conta tem que fechar. As agendas do Banco Central, a agenda BC hashtag, tem trazido mais competição, as fintechs, outros agentes de crédito, tem trazido os pagamentos instantâneos, que eu acho que vai ser um negócio muito prático e vai agilizar esse processo como um todo. O Open Banking trazendo essa nova abertura, né, em que o cliente é o dono dos dados, migra para onde quiser. E agora eu queria também compartilhar com vocês uma notícia muito boa. Nós estamos na fase final de assinar um memorando de entendimento com as concessionárias de energia elétrica. Então, dentro de breve, o cadastro positivo também vai receber informações de 85 milhões de domicílios, tá certo? Então, com isso, a gente vai trazer mais informação para vocês, com mais capilaridade, e, na sequência, nós vamos estar conversando com o pessoal do varejo, na terceira onda, né? A primeira onda
foram as instituições financeiras, a segunda foram as telcos, né, que fechamos no mês passado, memorando de entendimento. Agora, esse mês, devemos fechar, e já está na fase final de fechamento, as utilidades, mais o pessoal de energia, de concessionária elétrica, e, na sequência, vamos para o varejo, e, com isso, a gente traz um equilíbrio no uso das informações e reduz a simetria, prega uma transparência entre credor e tomador de crédito, uma expectativa de queda de inadimplência de cerca de 42% a 45%, segundo a experiência do Banco Mundial. Devemos trazer uma inserção de cerca de 22 milhões de pessoas não bancarizadas, com acesso a crédito, e, com isso, a gente deve subir, inclusive, a relação crédito-PIB, que estava antes da pandemia em 47,7%, né? A médio prazo, subir pelo menos uns 20%. Então, se comparar com o modelo americano, a relação crédito-PIB é 150%. Então, nós temos um espaço muito grande para o crédito, e vocês são os agentes disso aí, então, eu queria trazer essas notícias boas para vocês aí, né? Para que a gente retome a confiança que a economia vai voltar num outro patamar, mas vai se estabilizar. E, nesse momento, o que é muito importante é a comunicação. Comunicação, né, como estamos fazendo aqui agora, a troca de experiências, a abertura de informação. Por exemplo, nós fizemos a medida dos 45 dias. Nós acompanhamos, e as pessoas de 0 a 10 dias, a porcentagem de pessoa que derrubou a inadimplência, e de 0 a 45 dias. Nós comparamos isso 2020 com 2019 e as curvas estão muito próximas. Por quê? Porque nós fizemos essa medida, mas os agentes de crédito também entraram. Então, ela sozinha não seria eficiente. Nós fizemos casado com os agentes de crédito e fizemos uma saída progressiva para que o crédito do governo também tivesse oportunidade. Então, na terceira semana de agosto, já voltamos ao normal, e a gente tem monitorado isso aí para ter certeza que vocês aí na ponta também tenham a segurança que a gente tomou uma medida responsável. Temos que ter criatividade, mas com responsabilidade. Então, com isso, eu queria agradecer mais uma vez aí ao Consumidor Moderno, a participação do Bruno, do Felipe e do Fernando, e esperamos, né, dentro de ter um próximo encontro, e deixo um abraço a todos aí. Muito obrigado.